Graça e paz, igreja. Bom dia. Queria cumprimentar ali os surdos. Faz para ele olhar aqui para mim. Amém. Meu nome é Renata. Acho que todo mundo pode dar bom dia para ele. Vamos lá, gente. Fazer assim, bom dia. Muito bom. Ele falou, nossa, que legal, que delícia. Bom dia. Agora você já sabe, quando ele chegar aqui na igreja, você já pode dar um bom dia para ele. Eu sou missionária de missões mundiais, a gente fala que a gente vai para povos não alcançados e a gente vai falar para povos que são povos diferentes, que têm uma cultura diferente da nossa, certo? E os surdos aqui no Brasil, eles se consideram estrangeiros em sua própria terra. Imagina, você nasceu aqui no Brasil e você se sentir que você não pertence a esse país, porque ninguém fala a língua deles. Então aqui nessa igreja, na primeira igreja de Guarapari, os surdos podem se sentir em casa, amém? Só você cumprimentar ele, é só o bom dia, o tchau, depois no final do culto, e depois eles mesmos vão começar a ensinar para vocês a língua e eles vão se sentir em casa, e se Deus quiser, aqui vai ser um lugar onde os surdos vão se sentir na casa do Pai, amém? Glória a Deus. Bom, eu sou Renata, eu vim lá do Rio de Janeiro, vocês já devem ter percebido por causa do meu sotaque, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu já estou com missões mundiais já tem um tempo. Eu comecei em 2005, indo para o Projeto Radical, e esse ano eu vou fazer 17 anos já com a Junta de Missões Mundiais. Adorei vocês que olharam assim, nossa, não parece. Obrigada, gente. Meu coração já está aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito ao redor do mundo. Para mim, eu me sinto realmente privilegiada, sabe? É como se Deus tivesse me escolhido para contar o que Ele está fazendo. Isso para mim é um privilégio muito grande. Pode passar a imagem, por favor? Antes de eu começar a compartilhar efetivamente do meu testemunho, pode passar mais uma vez? Pode passar mais uma vez, o pastor já falou. Antes de eu não, volta, isso. Antes de eu começar a compartilhar efetivamente do meu testemunho, eu queria compartilhar com os irmãos alguns números da Junta de Missões Mundiais de 2021. 2021 foi um ano muito desafiador para todo mundo. A pandemia continuou, todo mundo achou que... Ninguém esperava a pandemia em 2020 e depois em 2021... A gente não tinha expectativa que essa pandemia continuasse, mas pegou a gente de surpresa novamente. E foi um ano muito desafiador, porque o dólar ficou lá em cima. Para vocês terem uma ideia, acho que vocês sabem, toda oferta que vocês colocam aqui no altar para missões mundiais, a gente tem que dividir por 5, por 6 e em alguns momentos até por 7, porque esse é o valor da moeda nos países que a gente vai enviar para os missionários que estão ao redor do mundo. E aí a gente passou por momentos difíceis, mas o nosso Deus, a gente diz, aquele que convida, ele paga a conta. Amém? E ele nos surpreendeu nesse ano de 2021. E esses são os números da Junta de Missões Mundiais para o ano de 2021. Foram 1.720 missionários distribuídos em 79 países, 129 igrejas plantadas, 1.170 batismos, 39.175 conversões, 800 crianças atendidas por mês pelo programa A Fome no Mundo e 17 mil crianças beneficiadas pelo PEP, para a glória de Deus. Então, toda vez que você for participar da campanha de missões mundiais, lembra desse quadro aqui. Lembra que através das suas ofertas, 39.175 pessoas puderam confessar Jesus como Salvador, porque você tem investido na obra missionária. Amém? Pode passar a foto mais uma vez. Eu gosto de mostrar essa foto. Infelizmente não está dando para vocês verem direito, mas depois, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver essas fotos com mais clareza.
E eu gosto de mostrar essa foto para vocês não pensarem que eu sou missionária Nutella, né? Para vocês entenderem que eu sou missionária raiz. Porque eu vou contar algumas histórias que Deus me levou a fazer coisas diferentes no campo missionário. Mas eu quero que você grave essa imagem na memória para você entender que tudo que você acha que um missionário raiz faz, graças a Deus, Deus me permitiu realizar. Você acha que o missionário planta igreja? Plantei uma igreja lá na roça, lá no país São Tomé e Príncipe, um país da África. Trabalhei com o PEP, plantei o PEP também. Trabalhei lá nas aldeias. Fiz trabalho voluntariado também na área de nutrição, que é minha área, na área da saúde. Então, tudo que você acha que o missionário raiz faz, eu fiz. Mas eu quero contar outras histórias que geralmente, talvez vocês não tenham ouvido falar ainda. Pode passar a foto, por favor. Antes de eu falar efetivamente do que Deus me levou a realizar na África, eu quero contar um pouco de como eu fui parar lá. Porque às vezes me parece, quando eu vou nas igrejas, que alguns irmãos acham que missionário é, sei lá, algum ser humano diferenciado. Acho que se cortar aqui a gente, o sangue nem sai vermelho, sai diferente. Porque tem gente que acha que missionário e pastor nem peca, né? Que a gente até é livre de pecado. E na verdade não, a gente é humano. É só você ler Atos dos Apóstolos, é a mesma coisa, né? Missionário, pastor, as pessoas que são separadas para o ministério. Acho que a nossa única diferença é que a gente disse sim e continuou dizendo sim todos os dias. Porque o dizer sim também não é só uma vez. Então, eu sou da Igreja Batista desde que eu era criancinha. Me converti muito cedo. Com 9 anos eu tinha me batizado. E tinha sido mesmo uma decisão que eu tinha feito, sabendo que Jesus era o Senhor da minha vida. Com 12 anos eu vi o meu primeiro testemunho missionário, de uma missionária da África. E ali eu lembro que ela falou de guerras, de situações adversas. Um ovo dividido para 6 pessoas e aquela era a refeição do dia. E eu lembro que quando terminou aquele culto, eu virei para minha mãe toda animada e falei assim: mãe, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser missionária. O que vocês acham que minha mãe falou para mim? Ah, tá bom, minha filha, vai lá brincar. Tá bom, tá. Porque, gente, eu era aquela criança que queria ser tudo. Eu queria ser médica, eu queria ser enfermeira, eu queria ser astronauta, eu queria ser advogada. Aí eu vi missionária, quis ser missionária também. Ali realmente eu fui brincar, nem me lembrava direito disso. Mas ali eu comecei também a pegar para mim a responsabilidade da proclamação do Evangelho. E aí eu comecei a ser aquela evangelista que ficava sempre com um bolo de folheto na bolsa, distribuía, deixava no banco do ônibus. Comecei a trabalhar com evangelismo de impacto. E aí chegou a época de eu ir para a faculdade, a época de eu começar a planejar a minha vida. E aí eu escrevi uma listinha. Num papel, eu escrevi o que eu queria alcançar da minha vida. E aí eu escrevi ali que eu queria passar numa faculdade pública. Tinha uma faculdade do meu coração que eu queria passar. Queria me formar, obviamente, né? Conquistar a minha independência financeira. Comprar meu carro, meu apartamento, casar e ter meus filhos. E eu tinha escrito nessa ordem. Número 1, número 2, número 3. E aí eu consegui passar para a faculdade que eu queria. Eu me formei em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eu fiz tiquezinho assim na minha lista. Fiz 2 faculdades juntas. Eu fiz nutrição e teatro. Aí eu fiz outro tiquezinho na minha lista. Consegui emprego nas minhas 2 profissões. Outro tiquezinho na minha lista. E quando eu ia passar para o outro item, foi ali que Deus falou para mim: Renata, até aqui os seus planos estavam batendo com os meus. Você dava um tique na sua lista aí embaixo, eu dava um tiquezinho aqui na minha lista, aqui em cima. Só que agora, no meu planejamento para a sua vida, eu tenho uma outra coisa que você não escreveu. Eu quero que você vá para o Projeto Radical África. Quem aqui já ouviu falar no Projeto Radical? Levanta. Se você já ouviu falar no Projeto Radical, você sabe que não tem nada a ver com aquilo que eu tinha planejado para mim. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Eu comecei a me fingir de surda para Deus. Comecei a fingir que eu não estava entendendo o que o Espírito Santo estava tentando comunicar comigo. E, além do mais, eu comecei a dar opções melhores para Deus. Tipo,
ai, Senhor, tá vendo aquela senhorinha que está ali na recepção? Ela tem um sorriso bonito, tão simpática, fala com todo mundo. Ela lá na África seria top. Eu começava a olhar para as pessoas e começava a falar, sabe? Eis-me aqui, Senhor, envia ela ali. Eu comecei a ser esse tipo de cristã. E aí, quando eu chegava na igreja, que eu sabia que era uma palavra, eu sentia que o pastor estava sendo usado de uma maneira diferenciada para, né, me espinhar assim, me dava uma sede, aí eu tinha que sair para beber água, porque é uma necessidade fisiológica. Ou então eu ia ajudar na salinha das crianças, nem estava na escala, mas eu ia, porque eu era uma pessoa muito solícita. E um belo dia eu cheguei na igreja, o culto já tinha começado, e eles começaram, trocaram a música, né? O pessoal abençoado do louvor trocou a música e começou a tocar aquela música assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Aí eu falei, aí ficou ruim para mim, né? Imagina. Porque eu sabia que Deus estava querendo que eu abrisse mão dos meus sonhos, dos meus planos, mas eu não queria. E aí veio uma crise na fé. Imagina, eu vou cantar essa música e vou estar mentindo dentro da igreja, né? Um pecado duplo. Porque eu vou cantar, vou falar isso, mas eu não vou fazer, não quero fazer. E aí o que eu fiz? Eu dei o jeitinho brasileiro. Eu levantei a minha mão, fechei meus olhos. E comecei a fazer a minha encenação. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, Renata, quanta hipocrisia, né? E aí eu senti, gente, aquela palavra. E Deus falou, você sempre orou dizendo que eu sou o Senhor da sua vida. Mas quando eu peço para você uma coisa que te custe, você se nega a mim. E ali eu entendi que eu estava em pecado. Eu estava no pecado da desobediência. E para ser pecado a gente não precisa ir muito longe, né? Então eu entendi que eu estava em pecado e tomei a decisão com Deus de ser tudo o que Ele quisesse que eu fosse, de fazer aquilo que Ele quisesse que eu fizesse e de estar onde Ele queria que eu estivesse. E foi aí que eu tomei a decisão de ir para o projeto Radical. Fui para a África, fui para esse país ali em azul, Moçambique. Pode passar a foto, por favor. Eu disse para os irmãos que eu fiz nutrição. Antes de eu chegar lá no campo missionário, antes da gente ir, a gente vai nas igrejas para a gente levantar o sustento. Então eu estava ali nas igrejas levantando sustento. E naquela época, na campanha de missões mundiais, eles mostravam fotos de criança desnutrida da Etiópia. Uma das minhas amigas da turma pegou uma foto dessas crianças bem magrinha, olhou para mim e falou assim, Renata, você que fez nutrição, quando você chegar lá na África, você vai encontrar crianças desnutridas assim. O que você vai fazer por elas? Aí eu nem pensei para responder. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou sentar e vou chorar. Porque eu não faço ideia do que eu possa fazer numa situação como essa, porque não é a nossa realidade ali no Rio de Janeiro. Assim que eu cheguei em Moçambique, eu conheci essa menina. Não dá para vocês verem direito, mas dá para vocês terem uma ideia que ela está bem desnutrida. O nome dela era Laurinda. Nessa foto ela estava com 6 anos de idade, mas ela tinha peso de uma criança de 3 anos de idade. Muito desnutrida, muito comprometida, já não aceitava mais nenhum tipo de alimento. Eu comecei a tratar dela como eu podia, montei dieta, desmontei dieta, consegui internação para ela no hospital, mas a Laurinda não resistiu, ela faleceu. Quando a Laurinda morreu, eu cumpri a minha promessa. Eu nem sentei, eu deitei na minha cama e chorei o dia inteiro. E chorei e comecei a falar com Deus. Foi a minha primeira crise no campo missionário. E eu comecei a falar com Deus. Deus, para que o Senhor me trouxe aqui? O Senhor sabe que eu não tenho resiliência para ver criança morrendo. Lá em Moçambique, nessa época, quase que toda semana eu ia no enterro por conta de uma criança que tinha morrido por desnutrição. Tinha morrido por conta da fome. E eu comecei a falar com Deus. O Senhor sabe que eu não tenho resiliência para estar aqui enterrando criança. Por que o Senhor me trouxe aqui? E Deus me respondeu, pode passar mais uma vez. Lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
E foi ali que Deus falou para mim algo parecido com esse tema aqui. Que Ele estava fazendo algo novo ali naquela terra. E que se Ele tivesse me contado antes, eu não teria acreditado. Pode passar mais uma vez. Foi ali que Deus colocou no meu coração o projeto Nutriação. Eu desenvolvi ali uma farinha enriquecida com elementos da própria terra para combater a desnutrição daquelas crianças que estavam ali especificamente. Pode passar mais uma vez. Nesse momento, eu conheci esse bebê. Dá para vocês verem que ele está bem desnutrido, né? Mas nessa foto ele já estava bem. Porque quando eu conheci o Santos, ele era uma criança que ele não conseguia ficar sentado desse jeito. Ele só ficava deitado, porque ele não tinha forças nem para sentar. Ele tinha 3 anos de idade, tão desidratado que o choro dele já não tinha lágrima. A mãe dele estava com tuberculose, portadora do vírus da AIDS, e ainda estava amamentando o Santos. Ou seja, ele estava com um triplo risco de morte. E a gente começou a cuidar do Santos com a nossa multimistura. Pode passar mais uma vez. E ele ficou assim, para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí, exemplo do Santos, todas as crianças que a gente começou a tratar com a nossa multimistura. Só um minuto. Eu engasguei, desculpa. E aí, exemplo do Santos, todas as crianças que a gente começou a tratar com a nossa multimistura, a gente não perdeu mais nenhuma por conta da desnutrição. Para a glória de Deus. Pode passar mais uma vez. Uma outra dificuldade que a gente tinha ali em Moçambique era o caso dos bebês. Eu trabalhava com muitas mulheres que eram portadoras do vírus da AIDS. Muitas delas engravidavam, mas no decorrer da gravidez elas desenvolviam algumas doenças oportunistas. E quando elas tinham os seus bebês, a mama delas secava. Então elas não conseguiam amamentar seus próprios filhos. E aí os bebês recém-nascidos acabavam morrendo literalmente de fome. Eu fiz essa consulta que os irmãos estão vendo numa sexta-feira pela manhã. Dá para ver que o bebê é bem pequenininho, né? Eu pesei esse bebê, ele pesou 1,5 kg. Aí eu abri a ficha da criança, vi que ela tinha nascido com quase 2 quilos e tinha 1 mês de vida. Ou seja, com 1 mês de vida, ao invés do bebê ganhar peso, tinha perdido um peso considerável. E quem é mãe aqui sabe o que é um bebê de 1,5 kg com 1 mês de vida. Vi na ficha da criança que eram 2 bebês, que eram gêmeos. E aí eu perguntei para a mãe da criança, eu falei, mãe, aqui está dizendo que são gêmeos, onde está o outro bebê? E ela me respondeu, a minha mama não sai leite, meu bebê morreu de fome. Eu disse para os irmãos que eu era missionária radical, imagina, eu não tinha dinheiro para sustentar um bebê desse com latas de leite. E eu chegava a atender entre 60 a 80 mulheres por dia. Todas nessa mesma situação, muitos bebês nessa mesma situação. E aí eu pensei, não, eu sou nutricionista, eu vou tentar reverter a falta de leite dela com alimentação. E alguém aqui já fez consulta com um nutricionista? Levanta. Pode ficar tranquila, não vou perguntar se deu certo a dieta, se você obedeceu, se ganhou, se perdeu peso. É só para você comprovar aquilo que eu vou falar aqui. Quando você vai na consulta com o nutricionista, ele te pesa, vê a sua altura, te mede, às vezes pica assim o braço, né? E depois ele pergunta o que você come, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer saber como são os seus hábitos alimentares, para depois a gente passar um plano alimentar que seja possível para você fazer. E aí eu fui fazer essa anamnese com ela, consulta de nutrição, e perguntei o que ela comia no mata-bicho. Mata-bicho na África, gente, é o café da manhã. Porque, por exemplo, quando a gente está com fome, a nossa barriga fica roncando, certo? Aí quando você come, a sua barriga para de roncar. Então eles falam que esse roncar é porque tem um bicho dentro da barriga. E quando você come, você mata o bicho, entendeu? Mata o bicho da fome. Então, café da manhã na África é mata-bicho. Aí eu perguntei, o que você come no mata-bicho? Aí ela disse, nada. Tudo bem, tem gente que não come nada de manhã. Aí eu falei, o que você come no almoço? Aí ela disse, nada. Aí já começa a ficar um pouco preocupante. O que você come no jantar?
Aí ela respondeu para mim assim: durante o dia eu vou buscar lenha. Se eu conseguir encontrar lenha e vender, eu compro o jantar. Se não, até o outro dia. Aquela mulher não tinha do que se alimentar. Passava dias sem comer às vezes. Ela não tinha nada para oferecer também para sua bebê. Eu saí daquela sexta-feira de manhã do posto de saúde com a minha cabeça assim pirando. Por isso que missionário às vezes é um pouco bugado, tá, gente? Perdoa a gente, mas é por conta dessas coisas que a gente vive no campo. E aí eu saí da clínica, naquele posto de saúde com a minha cabeça assim rodando. E eu comecei com a minha segunda guerra com Deus no campo missionário. Eu sou uma pessoa teimosa, já tive várias guerras com Deus. Graças a Deus Ele nunca feriu a minha coxa, né? Pela misericórdia. Mas eu super indico você guerrear com o Senhor, porque a vitória já é garantida, a gente divide a vitória com Ele, né? Ele dá uma parte pra gente. E aí eu comecei a minha segunda guerra com Deus ali, eu comecei a falar: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu não tenho resiliência para ver bebê morrendo. O que vai ser desse bebê? Esse bebê precisa de leite. Eu não tenho dinheiro para comprar leite. E aí eu comecei a falar: Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? E toda sexta-feira à noite a gente tinha reunião de devocional em equipe. E aí eu compartilhei com a minha equipe, eu falei assim: gente, vamos orar, porque o projeto de nutrição está muito difícil. Se continuar assim, eu não sei como a gente vai conseguir levar. Eu estou com vontade de escrever um projeto, mandar para representante da Nestlé aqui de Moçambique, para ver se eles apoiam a gente com latas de leite ou com alguma coisa, porque do jeito que está, eu não sei como a gente vai conseguir levar. E aí a gente orou naquela sexta-feira à noite. Quando foi na terça-feira pela manhã, eu voltei ao hospital. Eu estava cuidando do Santos ainda, vocês lembram do Santos, né? O Santos, ele ainda estava nos primeiros contatos com a multimistura, naquela fase em que ele ainda não conseguia ficar sentado. Ele estava muito desnutrido e eu estava ali explicando para a mãe do Santos como seria o tratamento que a gente ia fazer com ele. De repente, chega uma mulher uniformizada de branco, me interrompe o tratamento que eu estava fazendo com o Santos e fala para mim assim: você não é funcionária deste hospital, o que você está fazendo aqui? Quando eu olhei para aquela mulher e vi como ela estava vestida, eu pensei: ela deve ser, sei lá, uma alta funcionária do hospital, a responsável pela pediatria. Se ela implicar comigo, ela pode me impedir de fazer o trabalho que eu comecei a fazer agora aqui. Aí eu tentei passar a simpatia do povo brasileiro, que a gente é bem simpático, né? Aí eu botei um sorriso no rosto, né? E falei: não, eu sou brasileira, sou voluntária, sou nutricionista. Ela não deu nem um sorriso de volta para mim, continuou muito séria e falou assim: tá bom, mas o que você vai fazer com essa criança? Quando ela me interrompeu pela segunda vez, eu comecei a ficar nervosa, fiquei com medo dela e eu comecei a falar sem olhar para a cara dela, sabe? Quando você fica com medo da pessoa. Aí eu comecei a olhar para o Santos e comecei a falar da multimistura que eu tinha inventado, por que eu tinha inventado aquela multimistura. Comecei a falar por que eu estava ali em Moçambique, qual que era o trabalho que eu estava desenvolvendo ali. E sabe quando você está conversando com a pessoa, mas a pessoa não te responde? Não faz nem assim, faz nada, só fica olhando para essa cara. Então, como ela não falava nada, eu continuava falando. E eu comecei a falar sem parar. Tipo como eu estou fazendo aqui. Comecei a falar direto. E aí eu comecei a falar do posto de saúde, comecei a falar dos bebês, comecei a falar da falta de leite das mulheres, comecei a falar de todas as dificuldades que eu estava enfrentando ali e dos meus sonhos para aquela terra. E quando finalmente eu dei uma pausa para respirar de tudo que eu estava falando, aquela mulher tirou um cartão de visita do bolso, virou para mim e falou assim: meu nome é Sara, eu sou representante da Nestlé aqui de Moçambique. E a gente tem interesse em apoiar o seu projeto. Deus é bom. Uma oração que a gente fez na sexta-feira à noite, Deus respondeu na terça-feira pela manhã. E eu nem precisei pedir nada. Eles se ofereceram para apoiar o nosso projeto. Pode passar. Só da primeira vez a Nestlé doou para a gente 700 latas de leite. 700. E todos os meses doava centenas de latas de leite. Pode passar mais uma vez. E aquele bebê que vocês viram na palma da minha mão é essa bebezinha gorduchinha aí. Conseguiu alcançar o peso. Tem gente que está colando da tela ali de trás. Se vocês quiserem, vocês podem ver também. A bebezinha gorduchinha ali conseguiu alcançar o peso que ela precisava. E a exemplo dela também, a gente não perdeu mais nenhum bebê por conta da falta de leite.
Nenhum mais morreu, para a glória de Deus. E para a gente ter certeza, gente, que tudo isso é glória de Deus, tem gente que quando eu conto esse testemunho fala, nossa, você é uma excelente nutricionista. Aí eu penso, não entendeu nada do que eu falei. Porque Deus poderia ter usado qualquer pessoa, eu não teria o poder de ter voltado a vida para essas crianças. Eu não teria o poder de inventar uma farinha em menos de um mês que fosse tão eficaz e que continua sendo usada a mesma receita até hoje, em 2022. Para os irmãos terem uma ideia, a Nestlé começou a doar latas de leite, depois eles viram um comprometimento do nosso trabalho ali e começaram a injetar dinheiro para a gente produzir a multimistura em larga escala. E aí eu comecei a conseguir atender mais crianças ali naquela comunidade e em outras comunidades vizinhas. Depois o projeto foi crescendo, crescendo, crescendo. Terminou o meu tempo ali como radical, eu voltei para o Brasil, mas Deus continuou lá, amém? Então o projeto continuou crescendo e cresceu tanto que o projeto que começou numa salinha do posto de saúde, depois eles tiveram que construir um prédio só para funcionar o projeto de nutrição. E para os irmãos terem uma ideia, uma notícia que eu recebi aqui. Vocês enviaram daqui do Espírito Santo um voluntário lá para Moçambique, quando teve o ciclone Indai, que devastou praticamente todo o país. E ele falou para mim assim, Renata, aquele projeto de nutrição do Dondo é o teu projeto? É o projeto que você montou? Eu falei, é sim. Aí ele falou, nossa, é triste, mas é muito lindo ao mesmo tempo, porque quando eu cheguei lá, que o ciclone tinha destruído, devastado ali aquela comunidade. Estavam todas as casas no chão. O único prédio que continuou em pé ali era o prédio da nutrição. Para a glória de Deus, né? Para Deus mostrando que Ele estava ali, Ele estava cuidando. Depois disso, que terminou meu tempo como radical, Deus falou, Renata, eu tenho um projeto de vida para você. Você quer só até aqui? Ou você está ciente e quer continuar? Eu falei, eu estou ciente e quero continuar. Porque se o Senhor está indo, não sou eu que vou ficar. E aí eu fui agora, pode voltar ali a transmissão, como missionária efetiva da junta para São Tomé e Príncipe, que é um país que fica ali embaixo da linha do Equador. E aí quando eu fui para lá, eu como boa brasileira, eu fui pensando assim, em time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então eu pensei, eu vou lá para São Tomé, eu vou trabalhar com a multimistura, vou trabalhar com criança desnutrida, porque Deus me chamou para fazer isso e é nisso que Ele vai me usar. E aí eu cheguei realmente, trabalhei lá como nutricionista, plantei igreja, fiz tudo isso que vocês pensam, lembra? Que o missionário raiz faz, mas eu fiz uma outra coisa. Quando eu cheguei lá, eu comecei a observar a dinâmica da população. E eu percebi que eles tinham uma coisa que é muito parecida com nós brasileiros. Sabe o que é? Eles são viciados em novela. Aí você vai dizer, nossa, mas aqui na minha igreja, na PIB de Guarapari, ninguém assiste. Nas outras eles estão assistindo. Depois seria legal vocês conversarem com os irmãos das outras igrejas, porque eles assistem também lá. Só que eu acho que lá em São Tomé, eles são até mais viciados em novela do que nós brasileiros. Por quê? Aqui no Brasil, geralmente, se assiste novela de segunda a sexta. Aos sábados tem algumas e domingo não tem nenhuma. Lá em São Tomé, eles assistem novela de domingo a domingo, sem intervalo. Mas eu pergunto para vocês, novela da onde que eles assistem? Daqui. De que emissora? Não fala porque está gravando, mas é essa aí que você pensou. Porque quando eu cheguei lá em 2009, não tinha os 10 mandamentos para fazer concorrência. Agora, se são essas novelas que eles assistem, o que vocês acham que eles comentavam lá? Porque assim, gente, aqui no Brasil, qualquer lugar que você para, tipo lá no Rio de Janeiro, você vai estar numa parada de ônibus, ou você vai chamar um elevador, chega alguém do seu lado que você não conhece, você quer puxar um assunto, você quer conversar. Aí o que você fala? Tá calor, né? Calor. Acho que mais tarde vai chover, né? Que tá abafado. Qualquer estado do Brasil que você for, você quer puxar um assunto, você fala do tempo, sempre funciona. Lá em São Tomé, o que eles falavam? Das novelas.
Agora, se eram as nossas novelas daqui, nossas não, deles, que eles assistiam, o que vocês acham que eles comentavam? A mesma coisa que a gente comenta aqui. Quem é gay, quem não é. É aquele homem que é casado com aquela mulher, mas está de olho naquele outro homem. E no final vai ficar todo mundo junto, porque é tudo amor, né? É o poliamor. Não é isso que a novela ensina, gente? Se a gente olhar, a nossa sociedade hoje está do jeito que está, por quê? Por conta das novelas, que a gente deixa entrar na nossa casa e destruir os nossos valores familiares. E aí veio a minha terceira crise, porque eu pensei, Deus exportou do céu o melhor que Ele tinha, que foi Jesus para a gente, e o que nós, como brasileiros, estávamos exportando para lá? E o que nós, como brasileiros, continuamos exportando para o mundo? Vocês viram a música que bateu o primeiro lugar no Spotify? A nossa cultura brasileira sendo divulgada para o mundo? E aí veio a minha terceira crise no campo missionário, e aí eu fui dormir pensando nisso. Quando eu acordei, a minha cabeça fez assim, plim. Não foi plim, plim, tá? Foi só plim. E aí, quando eu acordei, eu falei, cara, se a gente fizesse aqui uma novela, tipo Malhação, que tratasse os principais problemas sociais com princípios bíblicos, isso ia bombar aqui. O que vocês acham que os meus amigos falaram para mim? Agora endoidou de vez, tem mais jeito interna, porque é grave. E aí falaram, Renata, você tá pirando, porque você é nutricionista, você não é cineasta. E você está na África, minha filha, não tem possibilidade de você fazer uma coisa dessas aqui. E aí eu fui falar com Deus do impossível. Quando não tem possibilidade, a gente vai falar com Ele. E aí eu perguntei para Ele, e Ele disse, não, a ideia é minha. E eu falei, então pode usar aqui a minha vida, me utiliza da forma que o Senhor quiser. Isso foi, gente, final de 2009, outubro, novembro. Quando foi março de 2010, eu já estava com o primeiro episódio, o piloto, pronto, rodado, pronto para passar na TV. E era um episódio que falava do HIV-Sida, os maiores índices de HIV são lá no continente africano. Falava do sexo dentro e fora do casamento, por causa que é um país de muita promiscuidade. Falava do plano de salvação, tinha um sequestro, porque tem que ter ação, né? Se não tiver ação, ninguém quer assistir o seu programa, então tinha lá uma movimentação. E aí eu levei na televisão, eu achava assim, estava redondinho para passar. Eles falaram que iam passar, mas quando chegou no dia eles não passaram. Foi o maior mico que eu paguei, porque eu falei para todo mundo que ia passar o nosso programa na televisão, mas não passaram. Tudo bem. Aí eu fui lá na televisão ver o que tinha acontecido, eles começaram a cobrar. Lembra que eu falei que a sua oferta sai daqui, você divide por 5, 6 ou 7? Eles começaram a cobrar muito dinheiro em euros para passar o nosso programa na televisão. E aí eu falei, beleza, vamos lá. E eu comecei a bater nas portas, pedindo patrocínio. Todas as portas que eu pedia, de dia eu pedia aqui para as pessoas, à noite eu ajoelhava e pedia a Deus. E eu passei isso, foi 2010 inteiro, 2011 inteiro, já estava com o meu joelho assim inchado de tanto orar. Mas em 2012, pode passar, a gente conseguiu estrear com o nosso seriado na televisão, o seriado Reviravolta. Não, volta. Volta para isso, o seriado Reviravolta. Se você tiver curiosidade de saber como é que era o nosso programa lá, só você colocar no Google Reviravolta São Tomé e Príncipe, você vai conseguir assistir ainda alguns capítulos do nosso seriado lá. E aí a gente estreou, eu fiquei muito feliz, não pensem mal de mim, eu fiquei feliz, porque nosso programa estreou e passava assim... sábado, 1h da tarde e terças-feiras, 3h da tarde. Aí eu fiquei muito feliz, só tinha um canal de televisão e estava passando o nosso programa nesse canal. Mas eu também fiquei bem chateada. Por quê? Qual é a hora que a gente assiste novela? Ó, tá vendo como vocês assistem? Eu falei, qual é a hora que a gente assiste novela? Vocês se entregaram, gente. Depois a gente ensaia, para vocês ficarem mais ligadinhos. Mas é brincadeira. À noite é a hora que as pessoas geralmente assistem novela. E durante o dia, gente, na África, o calor... Vocês acham que aqui em Guarapari é quente? Vocês não têm ideia do que é um sol de 50 graus, 1h da tarde na sua cabeça. As lojas todas fecham, o pessoal não fica ninguém em pé, todo mundo vai descansar, porque é muito quente.
E aí eu comecei a falar, Deus, eu quero um horário melhor, eu quero minha próxima guerra com Deus. Acho que Deus estava falando assim, sabe aquela parábola do juiz incompassível? Aí deixa eu dizer sim para ela, porque senão ela vai ficar falando isso no meu ouvido o dia inteiro. E eu ficava, Deus, eu quero um horário melhor, eu quero um horário melhor. Um belo dia, meu celular toca, era o diretor da televisão. Aí eu pensei, é engano. Eu não sei se o Silvio Santos costuma ligar para alguém aqui. Não, Boninho. Foi a mesma coisa que eu pensei, é impossível ele ligar para mim. Mas eu atendi por educação, né? E atendi, quando eu atendi, ele falou, alô, Renata? Um frio na espinha, gente, que ele falou meu nome, entendeu? Ele queria falar comigo. E eu ali fingindo costume, eu falei, oi, diretor, tudo bem, né? Só fingindo mesmo. Aí ele falou assim, Renata, eu tô te ligando para te dar os parabéns. Porque o seu programa é o programa de maior audiência que a gente tem na nossa TV. Glória a Deus. E aí aqui eu tô falando, ai, que boa notícia, bem educada. Mas é que eu tava gritando, aleluia, glória a Deus, Senhor, perdoa, desculpa, o Senhor é muito bom. E aqui tentando manter a educação, e aquele homem falou, mas eu tô te ligando, que eu queria te fazer um pedido. Um pedido é complicado, né, gente? O que eu, né, poderia fazer para ajudar aquele diretor daquela rede de televisão? Aí ele falou, posso te pedir? Eu falei, claro, pode pedir. Vamos lá, vamos ver. Aí ele falou, eu queria ver com você se a gente podia passar o seu programa mais um dia na nossa grade. Eu falei, mentira. Aí eu falei, claro, pode passar. E eles começaram a passar, gente, nosso programa aos domingos à noite. Não tem melhor horário nobre do que esse. Tiraram as outras novelas dessa emissora que você pensou para passar só o nosso programa. E o pessoal lá de São Tomé começou a dizer, essa que é a nossa novela, que é a novela da Igreja Batista, essa que é a novela de São Tomé e Príncipe. Mas, gente, eu não estou aqui para dizer, nossa, como a gente foi o programa de maior audiência do país e ficamos famosos, não. Eu estou aqui para dizer para os irmãos que o nome de Jesus chegou em lugares que os nossos pés não tinham condições de chegar. Eu estou dizendo que a gente começou a mudar a mentalidade, a realidade de uma sociedade, mostrando a realidade deles como a solução sendo Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vim aqui dizer para os irmãos que pessoas retornaram para Jesus porque estavam assistindo a um programa de televisão. Pessoas aceitaram a Jesus porque estavam assistindo a um programa de televisão. E o testemunho que mais me marcou em relação a esse seriado foi de uma pessoa que eu conhecia, porque quando você sabe a história da pessoa, te marca de uma maneira diferente. E era uma menina que trabalhava no hospital comigo, ela trabalhava na cozinha, mas era uma pessoa muito triste, porque era muito ferida. Ela era uma menina que não conseguia gerar filhos. E mulher na África, que não é casada e não tem filhos, ela é tratada muitas vezes pior do que um cachorro. Cachorro de rua, tá? Não é o cachorro do apartamento. Essa menina, o que acontecia? Ela não conseguia gerar filhos, então ela se juntava com o homem, ficava um tempo com ele, como ela não gerava filhos para ele, ele abandonava ela. E aí ela juntava com outro, ficava um tempo com esse, como ela não gerava filhos para ele, ele abandonava. E ela já tinha sido jogada fora várias vezes. Era uma menina que não sorria. Sabe quando você cumprimenta uma pessoa e fala, bom dia, e a pessoa faz assim para você? Ela era desse jeito. E um dia eu cheguei lá no hospital e ela estava com um sorriso de orelha a orelha. Aí eu cheguei para ela e falei, nossa, você está diferente. Ela falou, Renata, eu precisava falar com você, porque eu preciso te dizer que eu estou assistindo o seu programa. E eu falei, que bênção. E ela disse, mas sabe, teve um dia que você falou com a sua amiga na televisão, e ela falou para mim, de um capítulo, que a minha personagem era cristã, e falava com uma menina do seriado que ela tinha dormido com um namorado, achava que tinha sido contaminada com o vírus da AIDS. E aí a minha personagem falava para ela assim, que Deus não tinha feito o nosso corpo como uma roupa que está na vitrine, que os homens olham, passam, experimentam e depois deixam a gente lá sem levar a gente para casa. Que Deus tinha feito cada uma de nós como princesas para sermos levadas para casa para o casamento.
E aquela menina, ela repetiu palavra por palavra do que a minha personagem tinha dito. E ela falou para mim assim, você lembra que você falou isso para sua amiga na televisão? E eu falei, eu lembro. E ela disse, pois quando você falou isso para sua amiga, era como se você estivesse falando diretamente para mim. E eu entendi. E quando você ensinou a sua amiga a orar no nome de Jesus, eu aprendi a fazer essa oração. E hoje eu falo com Jesus todos os dias. Deus é bom, Deus é bom. Pode passar. Acabou meu tempo ali em São Tomé e aí Deus me levou para Guiné-Bissau, que é o último país da onde eu estou voltando agora. E só para os irmãos entenderem, eu comecei ali no sul da África, em Moçambique, é bem aqui embaixo. Aí depois eu fui ali para a linha do Equador, São Tomé, Guiné é mais acima. Eu peço para os irmãos que orem pelo meu próximo campo, porque a Rússia está bem ali. Entendeu? Eu não sei para onde Deus vai me levar, mas quanto mais para cima, mais vai piorando, né? Se for para lá, para a direita de vocês, então, só a misericórdia de Deus, eu preciso de muita intercessão. Mas quando Deus me levou para ir para Guiné-Bissau, eu de novo, como boa brasileira, pensei, time que está ganhando, a gente não... Foi a última vez, tá? Agora eu já entendi que aquele Deus que começou em Gênesis, criando algo novo... É o mesmo Deus que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz, Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. Então, enquanto a gente não chegar em Apocalipse 21, Deus ainda continua fazendo coisas novas, amém? E nós somos a opção dele para que ele realize coisas novas através da gente. E aí, eu fui para Guiné-Bissau e eu pensei, vou fazer o seriado... Porque Deus me chamou para fazer isso e tal. E realmente Deus tinha confirmado comigo que era para eu fazer o seriado lá. Mas Deus me levou a fazer uma outra coisa nova. Pode passar a foto, por favor. Que foi o Ministério com Surdos. Que é, assim, uma alegria que invade o meu coração. Antes de eu chegar em Guiné-Bissau, eu conheci um surdo aqui no Brasil. Um surdo de Guiné. E era o único surdo do país inteiro que tinha feito faculdade. E esse surdo, eu troquei Facebook com ele. Quando eu cheguei lá em Guiné-Bissau, foi o meu primeiro amigo lá de Guiné-Bissau. E aqui, nessa primeira foto aqui, que vocês não estão vendo direito, eu estou ali na associação de surdos. Eles estão me dando o dicionário deles. Ali todos são surdos, só eu que sou estrangeira e sou ouvinte. E ali eles começaram a me ensinar a LGG, que é a língua gestual de Guiné-Bissau. Que é diferente. A Libras aqui é língua do Brasil. E lá eu tive que aprender a de Guiné. E aí eles começaram a me ensinar. Aí eu falei para eles, eu estou me sentindo muito mal. Porque eu estou aqui, vocês estão me ensinando a língua de vocês de graça, com coração voluntário. E eu não estou dando nada de volta para vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso ensinar a Bíblia para vocês. E vocês me ensinam a língua de vocês, entendeu? Nem fui... E aí a gente começou a fazer o discipulado com eles. Para vocês terem uma ideia, nessa foto aqui também que vocês não estão vendo, são dois surdos. E esse que está de camisa preta é um surdo ex-muçulmano convertido a Jesus Cristo. Pode passar a foto, por favor. Em 3 anos que eu estive ali em Guiné-Bissau, nós batizamos 14 surdos para a glória de Deus. Deus é bom, glória a Deus. Pode passar a foto mais uma vez. Mas eu fui para lá realmente para fazer o seriado. Mas lembra que eu falei em São Tomé que o seriado era tipo Malhação? Lá aliás, em São Tomé o seriado era tipo Malhação. Lá em Guiné-Bissau, a gente teve que fazer um seriado mais real. A realidade lá de Guiné-Bissau é muito diferente da realidade de São Tomé e Príncipe. Guiné-Bissau é um país imerso em feitiçaria. É um país que é consagrado aos espíritos. E a gente aqui sabe quais são esses espíritos. Para vocês terem uma ideia, quando nasce um bebê aqui, o que a gente faz? A gente apresenta na igreja. O que a gente está falando? Que é Deus que vai guiar o caminho dessa criança. A gente vai ensinar nos caminhos do Senhor. Mesmo na igreja católica, tem o batizado, que é também uma forma deles apresentarem para Deus. Lá em Guiné-Bissau, eles são apresentados aos espíritos.
Eles são consagrados aos espíritos e algumas cerimônias são feitas até com sangue de porco, para vocês entenderem qual é a realidade deles lá. Muita feitiçaria, para vocês terem uma ideia, tem muita prostituição. Essa personagem aqui, o nome dela era Segunda. Segunda é o nome típico lá de Guiné. Tipo, tem segunda, quinta, sábado, domingos, são nomes típicos. Mas eu escolhi dar o nome de Segunda para dizer que ela era uma personagem que estava sempre em segundo plano. Para vocês terem uma ideia, a história dessa personagem, ela é filha de um casamento precoce forçado. O que é isso? Meninas de 6 até 16 anos que são vendidas em casamento para homens de 50, 60 anos. Muitas dessas meninas são literalmente violentadas durante todo o processo de casamento. Tem menina que chega a morrer na sua noite de núpcias por conta da violência com que são tratadas por esses homens. A segunda, a personagem dela, é filha de um casamento precoce forçado. A mãe dela engravidou dela, só que como o marido era muito velho, faleceu quando a segunda ainda era um bebê. Mas toda a violência que ela sofreu do marido, ela desconta na segunda. Então ela rejeita a menina. E essa menina começa a se prostituir, ainda criança, para sobreviver. Aí você vai pensar, nossa, missionária, você exagerou nessa história. Não. Todas as nossas histórias são baseadas em fatos reais. E essa história da segunda é a realidade de quase 80% das meninas de Guiné-Bissau. Deixa eu perguntar, vocês têm uma curiosidade de saber como é que era o nosso seriado lá? Vocês querem assistir um trailer rapidinho? Será que vai passar o pessoal da técnica aí? É a próxima. Se não passar, tudo bem. Quem quiser, olha lá. Já dá para os irmãos terem uma ideia da realidade que é ali, que a gente enfrenta. Pode passar mais uma vez. Acho que o tema mais leve que eu trabalhei lá em Guiné-Bissau foi o tema da violência doméstica, que é assim: se o homem começa a bater na sua mulher no meio da praça, ninguém se mete, porque eles acreditam que é direito do marido bater na sua mulher. Tem mulher que chega a dizer, se meu marido não me bate, é porque ele não me ama. Porque essa é a realidade que é ensinada para as mulheres ali daquele lugar. E a gente começou a falar qual que era o papel da mulher dentro da Bíblia. Quem Deus tinha criado as mulheres para serem. Só para falar que Deus estava fazendo uma coisa nova ali. Desculpa. A gente já estreou lá em Guiné-Bissau em horário nobre, aos sábados à noite e de graça. Porque Deus estava fazendo uma coisa nova ali naquela terra. A gente trabalhou também com o assassinato das crianças deficientes. Quando nasce uma criança com deficiência intelectual, eles acreditam que não é uma pessoa, mas que é um espírito mau. E por isso precisa ser sacrificado. Se os pais não sacrificam a criança, a própria aldeia retira a criança e faz a cerimônia, porque eles acreditam que se não matar
se não fazer a cerimônia de devolução para o mar, aquele vai crescer, vai virar uma cobra, que é o demônio do mar, vai engolir o pai, a mãe e depois vai matar toda a aldeia. Então eles pegam a criança, colocam perto de um braço de mar e eles acreditam que quando a maré encher, a água vai tocar no pé da criança, a criança vai sentar virando essa cobra, que é o demônio do mar, vai comer aquela oferenda, perdoando a aldeia e depois vai para o mar, que é o seu habitat natural. Isso é o que eles acreditam, mas na verdade as crianças vão morrendo afogadas. Quando a aldeia é distante de um braço de mar, eles abrem um buraco, tacam fogo e jogam a criança. Colocam a criança dentro de um formigueiro, deixa a criança no meio do mato para morrer de fome. E assim as crianças vão sendo assassinadas. E a gente começou a falar no nosso programa que as crianças deficientes eram pessoas e tinham direito de viver assim como nós temos direito de viver. Uma coisa muito simples, uma mensagem muito simples. Mas eu fiquei espantada de como eu vi as escamas dos olhos das pessoas caírem. Eu, Renata, como brasileira, pensava que quem acreditava que isso era realidade eram as pessoas que moravam lá nas aldeias, afastadas, pessoas que não tiveram contato com escola. Mas eu fiquei surpreendida de ver pessoas que tinham feito faculdade em Portugal, na Ásia, que voltaram para mim e diziam: Renata, eu não sabia que esses meninos eram crianças, que eles eram pessoas, eu acreditava que eram realmente espíritos maus. E ali as pessoas começaram a entender o que elas estavam fazendo e abandonar essas práticas. E o testemunho que mais me marcou dessa história foi de uma mulher que eu não conhecia pessoalmente. Eu estava andando numa outra cidade, uma cidade de maioria muçulmana, que é Bafatá, lá em Guiné-Bissau. E de repente essa mulher me para na rua e ela fala para mim: graças a Deus, porque eu queria muito te encontrar, porque eu precisava te agradecer. E eu olhei para ela e ela falou assim: sabe, eu tenho meu filho. O meu filho, ele nasceu com um defeito. É assim que eles falam lá das pessoas com deficiência. E eu já tinha tudo preparado para fazer a cerimônia de devolução do meu menino para o mar. Mas naquela semana, antes de eu ir para a aldeia para fazer a cerimônia, eu parei para assistir o seu programa. E eu entendi que o meu filho não é um espírito mau. Eu entendi que meu filho é uma pessoa. E eu não sacrifiquei o meu menino. E eu fico pensando que se for só por causa dessa história, só por causa desse menino, já tinha valido a pena todo o sacrifício que a gente tinha feito. Mas já tinha mais coisas para fazer ali. A gente trabalhou contra a feitiçaria, todo o capítulo eu trabalhava contra a feitiçaria, dizendo que não existe poder maior do que o poder que existe no nome de Jesus. Não existe poder maior do que o poder que existe no nome de Jesus. Não existe poder maior do que o poder que existe no nome de Jesus. E todo seriado a gente trabalhava isso, porque a feitiçaria e a realidade dos espíritos é muito palpável para eles. Eles veem os espíritos dos antepassados dele, assim como você vê a pessoa que está sentada do seu lado. Para você ter uma ideia, eles são tão oprimidos por conta dessa questão de feitiçaria, que se alguém mora numa aldeia e consegue, sei lá, trabalhou, aí tem um dinheiro para comprar um frango para fazer no almoço, ele não compra o frango, eles só comem arroz a maioria dos dias. E aí ele não compra o frango porque a cozinha deles é toda do lado de fora. Então se ele vai fazer o frango, o vizinho dele, que está só comendo arroz, vai sentir o cheiro do frango que ele está fazendo, vai ficar com inveja, porque não vai comer o frango, e aí vai fazer um feitiço contra ele, e aí alguma coisa de muito ruim vai acontecer com ele ou com alguém da família dele. E aí você pensa: nossa, que inocência. Não é. Não é. Porque quando eles nascem, eles falam: estamos aqui, você pode fazer o que quiser com a gente. E aí eu comecei a dizer: se você entregar de verdade a sua vida a Jesus, o diabo não vai poder te tocar. Se você entregar a sua vida de verdade a Jesus, o diabo não vai poder te tocar. E a gente começava todo seriado, sabe quando termina assim um capítulo da série? Vai acontecer um negócio, vai acontecer um negócio, vai acontecer um negócio, acabou. Era assim que eu terminava, que era para poder todo mundo querer assistir o próximo capítulo. E geralmente eu fazia isso com uma coisa de feitiçaria. E lembra que eu falava que eles passavam a semana inteira comentando da novela? Teve um dia que eu fiz um feitiço desse, que era realidade deles, que era um feitiço que tirava a alma do corpo da pessoa, ou seja, para fazer a pessoa morrer. E fez esse feitiço contra uma personagem que eles gostavam muito, que era do núcleo cristão da novela. E aquela semana, as pessoas que acompanhavam a novela ficaram praticamente de luto.
porque eles acreditavam que a personagem ia morrer. E aí eles começaram a ficar conversando, mas agora vai acabar o nosso seriado, porque ela vai morrer, e como é que vai ser, e não sei o que lá. E aí o que aconteceu? Os próprios demônios começaram a dar testemunho do poder que existe no nome de Jesus. E numa dessas conversas, me falaram de uma das grandes feiticeiras ali de Guiné-Bissau, que começou a consolar o povo, dizendo, não, aquela mulher tem que parar de fazer feitiço contra essa menina que tem Jesus. Porque quando a pessoa tem Jesus e ora, não adianta que feitiço nenhum pega. Para a glória de Deus. A gente trabalhou também contra a mutilação feminina. O que é isso? É uma cerimônia que eles fazem com as meninas. Meninas de 3 anos de idade até 16 anos de idade, que são levadas de tempos em tempos para uma casinha no meio da aldeia. E com a mesma faca, ou gilete, ou pedra afiada, eles vão cortando o clitóris de todas as meninas, numa cerimônia sem higiene, sem nenhuma anestesia. Algumas meninas chegam a morrer por causa de um corte mal feito. E todas elas vão ter problemas pro resto da sua vida por conta dessa cerimônia. E a maioria das pessoas que fazem isso são os muçulmanos, porque eles acreditam que é um mandamento de Mohammed, de Maomé, e que eles acreditam que está na Bíblia deles, né, que é o Alcorão. E eu comecei a falar ali em rede nacional, em horário nobre, que aquilo era mentira, que a mutilação feminina não era uma lei. Não tinha sido Maomé que mandou, não estava em nenhum livro sagrado, nem da religião muçulmana, nem da religião cristã. E aí toda vez que eu conto essa história eu penso, realmente, eu devia ter batido com a cabeça, porque eu estava num país, né, de maioria muçulmana falando que o que eles estavam ensinando na mesquita era mentira. Mas graças a Deus, até aqui o Senhor me sustentou. E aí a gente começou a falar isso no nosso seriado. E o nosso seriado já era o programa de maior audiência da televisão. E os líderes da mesquita começaram a querer proibir as pessoas, né, de assistirem. Mas as mulheres já não aceitavam mais parar de assistir. As crianças choravam porque elas queriam assistir o nosso programa. E a gente começou a fazer um reboliço ali naquele país. Até que grandes autoridades ali mandaram tirar o nosso programa do ar. Eu fiquei muito feliz, eu sou meio diferente, né? Fiquei muito feliz quando tiraram o nosso programa do ar, porque ninguém se incomoda com coisa que não está fazendo a diferença. Mas ali a gente fez um jejum para voltar com o nosso programa do ar, mas nisso Deus já estava ali mostrando, dando testemunho do que Ele estava fazendo nessa terra. Pode passar a foto mais uma vez, por favor. Pode passar mais uma vez. Poucos meses depois que a gente passou esse capítulo da mutilação feminina, algumas ONGs se reuniram ali e começaram a fazer esse outdoor nas principais cidades muçulmanas de Guiné-Bissau. Está escrito em crioulo, mas está escrito Fanado de Minger, que faz parte de 5 pilares de Islão, que quer dizer, a mutilação feminina não faz parte da base da religião muçulmana. Para a glória de Deus, uma coisa que eles nem comentavam. E aí, gente, algumas aldeias... Algumas aldeias começaram a assinar a declaração de que elas não iriam mais enviar as suas filhas. Pode passar a foto, por favor. Eu já vou terminar. Aqui são alguns depoimentos de algumas pessoas que falaram do nosso seriado ali. Esse rapaz que começou a denunciar... Só na aldeia dele, cerca de 10 crianças por ano eram lançadas ao mar. E ali as pessoas começaram a denunciar, o pessoal começou a retroceder nessas práticas. O pessoal começou a falar que o nosso programa não era só entretenimento, mas estava mudando a realidade, o pensamento de uma sociedade. Pode passar. E para terminar, eu quero contar esses 2 testemunhos que mais me marcaram. Isso aqui é um adolescente que escreveu para mim, não conheço pessoalmente. Mas quando tiraram o nosso programa do ar, muita gente pensou que eu tinha parado de filmar. E aí ele foi pedir para eu retornar com o programa na televisão. E eu falei, não, você tem que falar com o pessoal da TV para eles voltarem com o nosso programa. Aí ele disse, você deve falar para eles que esse programa me ajudou muito. E eu perguntei, te ajudou em quê? Aí ele disse, a confiar em Deus. Aí eu falei, me conta como foi. E ele disse...
Mesmo se alguém tiver a pensar mal de mim, se eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, Satanás não vai conseguir. Pode passar mais uma vez. Esse aqui é o testemunho que mais tocou meu coração. Eu trabalhava demais lá em Guiné-Bissau. Eu era equipe, né? Eu que fazia tudo, dirigia, escrevia, roteirizava, filmava, editava e mandava lá para a TV também. Então eu tinha muito trabalho para fazer, eram 40 minutos de programa por semana. Muitas pessoas mandavam mensagem para mim pelo Messenger, eu não dava conta de responder todas as mensagens. Mas essa menina começou a mandar muitas mensagens para mim e num dia eu vi que ela tinha mandado várias mensagens ao longo do dia. Quando foi de noitinha, eu olhei o meu Messenger, eu vi que tinha várias mensagens dela e eu fui responder. E aí ela falou, se você tiver com tempo, me avisa. Aí eu falei, pode falar, mas eu estou trabalhando. O que eu quis dizer para ela? Eu vou conversar contigo, mas eu não posso te dar todo o meu tempo, porque eu tenho que terminar meu trabalho. Aí ela falou, na verdade, eu queria que você me desse um conselho. Estou vivendo momentos difíceis. Quando ela me pediu um conselho, eu pensei, é crente. Porque quem pede conselho é crente, né? Aí eu falei, vou perguntar qual é a igreja dela e vou encaminhar para o pastor dela, porque eu preciso terminar de editar o seriado dessa semana. Aí eu perguntei, você é de que igreja? E ela disse, eu sou muçulmana. Quando ela disse que era muçulmana, eu fechei meu computador, nem salvei o que eu estava editando, fechei, mandei mensagem no meu WhatsApp para os meus intercessores. Eu acho que já deu para a igreja entender que eu preciso de muita intercessão. Tem uns pastores lá de Guiné-Bissau que falaram assim para mim, Renata, você precisa de um exército de oração, porque você aqui está batalhando contra todas as entidades malignas que tem nesse país. Você não escolheu um, foi contra todos. Então eu preciso realmente de muita oração. Mandei uma mensagem para os meus intercessores, falei, vamos guerrear comigo. E ali eu fui dar 100% da minha atenção para essa menina. Pode passar mais uma vez. Aí ela me disse assim, sabe, nesses últimos tempos eu sinto-me uma pessoa possuída. Eu sinto uma coisa me possuindo por dentro. Ele tem poderes em mim. Ele me obriga a fazer coisas malignas. Até em assassinar alguém. Rancor, raiva de alguém. Me ajuda, eu não consigo me controlar. E essa menina começou a relatar para mim que ela já tinha sangue de pessoas nas mãos. Ela falou para mim que os espíritos tomavam o corpo dela e que ela já tinha tentado de tudo tentando se livrar daquilo, mas ela não tinha conseguido nada que a livrasse daquilo. E aí eu comecei a compartilhar com ela coisas simples do Evangelho. Comecei a falar para ela de João capítulo 1, versículo 12, do poder de ser feito filho de Deus. Comecei a compartilhar de Romanos, de você confessar com a sua boca, de você crer com o seu coração. E comecei a escrever para ela como fazer a oração de entrega da vida dela a Jesus. Mas enquanto eu estava falando essas coisas simples, eu sentia como se eu estivesse sendo surrada em cima da minha cama. Eu não sentia pancada, mas eu sentia a dor como se eu estivesse apanhando. E eu comecei a sentir um peso de uma opressão espiritual, porque eu estava ali numa grande batalha espiritual com a vida dessa menina. E simplesmente eu conversando com ela, através do meu celular, pelo Messenger, eu apaguei, eu desmaiei na minha cama. Mas quando eu acordei pela manhã, pode passar mais uma vez, eu acordei com essa mensagem no meu celular. Renata, eu vim lhe agradecendo. Eu já não sinto possuída. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai no nome de Jesus. Obrigada por tudo. Eu serei eternamente grata. Pode passar, por favor, a foto. Pode passar mais uma vez, pode passar. Pode passar essa também, para a gente terminar mais uma vez. Vocês viram ali algumas fotos, né? A gente conseguiu fazer, esse seriado ficou mais de um ano com programas inéditos no ar. A gente conseguiu trabalhar a mentalidade de muitas pessoas ali. O nosso programa a gente lançou em 2016 e até o ano passado ele continuava passando em rede nacional, em looping eterno lá, tipo a Lagoa Azul aqui.
A gente conseguiu fazer o DVD desse seriado e agora ele é utilizado nas aldeias mais distantes. Alguns missionários, eles aproveitam isso, ao invés de passar o filme Jesus, o Jesus de cabelos loiros e olhos azuis, eles apresentam Jesus dentro da cultura dos guineenses através desse seriado. Grandes coisas o Senhor tem feito e que se Ele realmente tivesse me contado que Ele ia usar a minha vida para fazer isso, eu não teria acreditado. Mas eu quero ler esses versículos aqui de Eclesiastes com os irmãos, que diz assim, Eclesiastes capítulo 2, versículo 4, 10 e 11. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram e não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Pode voltar esse versículo. Eu queria ter plantado vinhas para mim. Eu tinha projetos que eu compartilhei com vocês, que eu tinha escrito na minha folhinha. E o meu sonho era plantar vinhas para mim. E Deus falou, eu não quero que você plante vinhas para você, eu quero que você venha plantar vinhas para mim. E por isso hoje eu estou aqui e posso dizer para os irmãos que eu não corri atrás do vento. Que a minha vida já valeu a pena. E eu posso dizer que quando eu chegar lá no céu, tem gente que fala que o nosso galardão vai ser grande, né? Porque a gente é missionário, que a nossa mansão vai ser enorme. Mas tem um amigo meu que diz que o nosso galardão são almas. E eu tenho essa esperança de que quando eu chegar lá no céu, o meu galardão vai ser grande, porque eu vou querer abraçar todo mundo que eu não conhecia aqui na terra, mas que foi salvo pelo sangue de Jesus através desses seriados. Eu sei que é normal a gente fazer plano, mas quando a gente planta vinha para a gente, quando a gente diz sim para o que a gente quer fazer, a gente está dizendo não para o que Deus quer fazer através da nossa vida. E isso tem que ser muito claro. Quando a gente vem para a igreja e a gente canta as coisas, e a gente faz votos com Deus, e hoje a gente cantou, toma a minha vida, faça de novo. Porque Deus quer fazer uma coisa nova através de nós, amém? Só que a gente precisa acreditar. A Bíblia fala que sem fé ninguém verá a Deus. E quando a gente vê esses testemunhos, a gente consegue ver Deus, amém? A gente consegue ver o Deus que fez. Quando você vê lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 5, um anjo aparece lá para libertar Pedro da prisão. E Pedro estava lá preso. E a igreja estava orando. E Pedro estava preso e a igreja estava orando. E o anjo foi lá e libertou Pedro. Só que a igreja não acreditava que Pedro ia ser liberto. Porque quando Pedro chega lá e começa a bater na porta, e Rode vai toda alegre contar, olha, o Pedro está lá na porta, o Pedro está lá na porta. As pessoas começam a dizer, você está doida. E quantas vezes a gente está aqui orando para que milagres aconteçam no campo missionário, e vem um missionário aqui contar para vocês que o nosso Deus que a gente lê nos evangelhos é o mesmo hoje, e Ele será eternamente, porque Ele é um Deus imutável. E parece que a gente está contando uma história, parece que é uma coisa inventada, e parece que tem gente que acha que a gente é louco por largar as nossas vinhas aqui para ir plantar videiras lá no céu. Deus está querendo fazer uma coisa nova, mas Ele precisa que você rompa com a sua vida aqui. Ele não quer só que você venha entregar uma oferta, Ele quer que a sua vida seja uma oferta.
Ele não quer mais que a gente venha e a gente levante alvos. Ele não quer mais que a gente venha aqui. Gente, eu não estou falando contra a campanha de missões mundiais. A gente sabe, está muito claro pra gente. Eu acho que a maioria de vocês aqui são crentes maduros e sabe que o missionário para ir para fora precisa comprar uma passagem. Um projeto não é realizado sem dinheiro para comprar equipamento. Vocês sabem disso. Não vai cair do céu uma câmera fotográfica para a gente fazer. Mas Deus não é mendigo. E quantas vezes a gente tem tratado Deus como uma pessoa que fica na porta da igreja pedindo moeda? Parece que a gente às vezes tem até raiva dos promotores de missões que já vêm com outra campanha e com outro alvo. E será que ele não sabe que eu já sou dizimista? Deus não precisa das nossas esmolas, gente. Ele é o dono de toda a terra. Mas Ele nos ama tanto ao ponto de nos convidar a participar com Ele. E Ele não quer que você sinta que você está pagando para um missionário ir ao campo. Ele quer que você sinta que você está indo ao campo com esse missionário. Ele quer que quando você olhar para um testemunho desse, você sinta: eu vou abraçar essas pessoas. Porque foi a minha oferta que levou essas pessoas a aceitarem a Jesus. Eu faço parte disso que Deus está fazendo no mundo. Ele quer que quando você dobre os seus joelhos, você acredite que Pedros lá no Oriente Médio estão sendo libertos da prisão, porque foram presos por estarem pregando o Evangelho. E a sua oração aqui move as chaves do mundo espiritual. Deus quer que você se envolva por completo. Ele não quer uma parte da sua vida, porque se você der uma parte da sua vida, Deus não vai ter nada de você. Mas se você der a sua vida por completo, se você der a sua vida por completo, não tem limites para o que Deus vai poder realizar através da sua vida. E a Bíblia fala que se a gente não pregar, as pedras vão clamar no nosso lugar. E eu disse para Deus que no meu lugar nenhuma pedra vai clamar. E eu não sei se você até hoje tem terceirizado o seu lugar para o pastor, para uma pedra ou para uma pessoa que você acha que é voltada para a oração. Hoje Deus está falando: eu quero que você assuma o lugar que eu tenho para você no meu reino. Porque você é meu filho, porque eu te gerei de maneira extraordinária, porque eu te formei com as coisas que você tem, com as habilidades especiais que você tem, porque eu tenho um objetivo com isso. Deus tem uma intenção com a sua vida. E você pode pensar: é o pastor que tem o dom da palavra, é a missionária que tem o dom da palavra. Mas quem me segue no Instagram não te segue no Instagram. Quem te segue não me segue. Então se você começar a falar, outras pessoas vão ouvir e o reino de Deus será anunciado através da sua vida. Os seus vizinhos talvez eu nunca vou conhecer, mas Deus vai usar a sua boca para que o nome de Jesus seja conhecido no seu condomínio. Deus quer hoje que você assuma o seu lugar no reino dele, amém? Ele te convida a plantar vinhas para ele. Então agora feche os seus olhos em nome de Jesus, que a gente vai fazer uma oração. E a oração que eu vou fazer aqui diante de Deus, eu me colocando de novo no altar do Senhor, é dizendo: eis-me aqui, Senhor, e eu estou te perguntando o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Eu sei que o Senhor é um Deus de grandes coisas e um Deus extraordinário, faz coisas extraordinárias. E eu te pergunto, Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Eis-me aqui para fazer o que o Senhor quiser. Se você quiser fazer essa oração diante de Deus, só fica de pé no seu lugar que a gente vai orar. Você se consagrando a Jesus. Só se você quiser realmente se colocar diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer através da minha vida. Oremos. Santo Deus, só Tu és santo, só Tu és santo, soberano sobre os céus e a terra. A Tua palavra diz que toda a terra será cheia da Tua glória.
E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, inunda as nossas vidas. A Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. E eu te peço, Deus, começa a fluir através de nós, através das nossas vidas, os teus rios, a tua água que mata a sede das pessoas que estão morrendo sem salvação. Começa a fluir dentro de nós, Senhor, e que a gente não consiga embarrear as suas águas de fluírem. Ó Deus, em nome de Jesus, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, o Senhor nos conhece e mesmo assim o Senhor nos escolhe. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor esteve com Moisés, assim como o Senhor esteve com José, assim como o Senhor esteve com Daniel, assim como o Senhor esteve aqui na terra, Jesus, em cada passo, eu te peço, Deus, coloque as suas palavras na nossa boca. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, limpa a nossa agenda, para que a gente possa se encontrar com o Senhor no secreto do nosso quarto, para que a gente possa orar aquelas palavras que o Espírito Santo nos levar a orar, para que a gente possa, Senhor, ser usado através da nossa oração, para libertar cativos que estão do outro lado do mundo. Eu te peço, Deus, usa a nossa vida, usa, Senhor, os nossos bens. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que antes da gente entregar a nossa carteira, que a gente possa entregar o nosso coração a Ti. Que nada na nossa vida seja mais importante do que o Senhor. Nem os nossos programas com a Netflix, nem os nossos programas que nós gostamos de fazer, nem a praia, nada, Senhor, seja mais importante do que passar tempo contigo, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, faz uma coisa nova através de nós, porque nós nos colocamos aqui diante de Ti e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Nos usa de acordo com a Tua vontade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A igreja pode sentar. Só um minutinho. Desculpa, gente, estou quebrando o protocolo aqui. Vocês já foram tão pacientes comigo, me dando todo esse tempo. Só queria dar um recado para os irmãos. O inimigo vai tentar roubar essa palavra. E como a parábola do semeador diz que vêm os pássaros e roubam a boa semente. A semente é boa, mas a nossa terra também tem que ser boa. Mas o dever de cuidar da nossa terra é nosso. Então adube a sua terra essa semana, amém? Com leitura da palavra, com oração. E que o Espírito Santo de Deus continue incomodando o nosso coração, até que a gente realmente possa fazer a vontade dele por completo. Em nome de Jesus, obrigado.